O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o teu amor. Eu sou como chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir. É a missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a tua voz. É a missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a tua voz. É a missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a tua voz. É a missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a tua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o mundo. Eu sou sobre o mundo, meu sabor de mel. Eu vivo para amar e para servir. Eu tenho mel, sabor de céu. Eu vivo para amar e para servir. É a missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a tua voz. É a missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Boa noite. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ela que é essa mãe que acolhe no coração os nossos desejos, os nossos anseios. E eu sei que a gente veio hoje aqui nessa noite com esse anseio, esse desejo de conhecer um pouco dessa temática que nós vamos abordar aqui hoje. Chama-se Sínodo. Para alguns uma palavra muito estranha, mas a gente vai perceber que a gente já exerce o sínodo desde quando a gente nasceu. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quem está aqui pode sentar. Quem está em casa, acompanha, compartilha com a gente, coloca lá os seus comentários. Então, gente, a nossa paróquia, ela se preparou, ela vem se preparando para esse momento que está sendo intitulado de Sínodo. Esse tema, ele está sendo proposto pelo nosso Padre Maior, que é o nosso Papa Francisco, aonde esse sínodo, a tradução da palavra sínodo, quer dizer caminhar juntos, andar juntos. Então, por isso que eu disse que a gente faz isso desde o nosso nascimento, né? Com a nossa família, a nossa primeira interação. E quando a gente traz essa palavra para a igreja, a gente reforça esse caminhar desde o nosso nascimento. E como tema para esse sínodo, nós iremos trabalhar a sinodalidade, que tem como perspectiva trabalhar a comunhão, a participação e a missão. E Deus faz esse chamado para a gente estar exercendo essa missão, que é o amor gratuito que Ele trouxe para nós. Então, o sentido de ser igreja, se não é evangelizar, não é sair em missão, então qual é o sentido de sermos igreja? Então, é isso que dá o nosso tom. E hoje, nessa abertura desse sínodo, nós teremos como facilitadora a irmã Gislene, que vai nos ajudar a estar refletindo sobre esse tema belíssimo. E já no finalzinho nós vamos estar ouvindo como é que a nossa paróquia, ela pensou em estar realizando este sínodo.
Boa noite a todos. Boa noite. Então, como bem a Patrícia colocou, vamos estar estudando, refletindo e, acima de tudo, o Papa pede para a gente rezar, né, ter uma postura de discernimento e de escuta, para que o Espírito Santo possa encontrar em nós corações abertos para a sua ação, né? A igreja para o 3º milênio. Então vamos estar vendo agora um vídeo que foi preparado pela Arquidiocese, né? E que já está circulando nas redes sociais, mas para muitos eu acredito que possa ser a primeira vez que esteja vendo, né? E também depois pode ser compartilhado entre todos, para que mais gente também possa ter esse conhecimento, que hoje a gente vai ter assim um primeiro contato, né? Porque vamos estar depois conversando o modo como esse material, toda essa caminhada vai ser percorrida por a gente. Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. O Papa Francisco faz um convite a todos nós, refletir como estamos caminhando juntos, ou seja, nos convida a participar do Sínodo 2021-2023, que terá o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Mas afinal, o que é sínodo? A palavra sínodo significa caminhar juntos. Normalmente, o Sínodo dos Bispos costuma ser um evento convocado pelo Papa para se discutir e apresentar orientações e indique quais rumos a Igreja deve seguir em determinado assunto. O Sínodo 2021-2023 não pretende ser um evento ou produzir um documento. Ele pretende ser uma oportunidade, um processo para que todos nós aprendamos juntos que ser igreja é caminhar juntos, é viver em sinodalidade. E o convite é para você mesmo. O Papa não quer fazer uma reunião em que apenas bispos e especialistas tenham voz. Ele quer que cada pessoa em cada diocese dê a sua contribuição. Para isso, propõe uma consulta ao povo de Deus dividida em 3 fases. A primeira fase acontece nas igrejas particulares, ou seja, nas dioceses do mundo inteiro, com momentos de encontro, reflexão e oração. Essa é a hora da sua participação, com a escuta dos batizados. A Secretaria-Geral do Sínodo produziu um documento preparatório que traz propostas para a realização da consulta em cada diocese, indicando assuntos que deveremos discutir e refletir à luz da oração antes de oferecer nossas contribuições. Participe dos encontros em sua comunidade, paróquia e diocese. Em setembro de 2022, a Secretaria-Geral do Sínodo vai apresentar o instrumento de trabalho, com as contribuições de todo o mundo. Esse documento vai ser discutido em reuniões internacionais de cada continente. Por fim, a última fase do Sínodo acontecerá em outubro de 2023, com os bispos de todo o mundo reunidos em Roma com o Papa Francisco. Com todas essas etapas, será possível garantir a participação dos batizados do mundo inteiro e estruturar um caminho que faça diferença para a nossa igreja. Cada um estará à escuta dos outros e todos à escuta do Espírito Santo. Participe deste caminho por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Então vamos dar início ao conteúdo, né? Esse material que vai ser apresentado em slides foi preparado pela equipe arquidiocesana, é uma cartilha, né? Então ela está em forma de perguntas e a gente vai aprofundando o conteúdo que nela está contido. Então ela tem essa expressão, né? O nosso sínodo de ser uma igreja trinitária, né? A teologia que nela está contida é a experiência da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então a primeira pergunta é: qual a vocação da igreja como comunidade sinodal? A sinodalidade faz parte da natureza da igreja, porque como corpo místico de Cristo, está presente em Coríntios 1, 12 e 27,
nossa vocação é vivermos unidos uns aos outros e à nossa cabeça, que é Jesus. Então, assim, com essa primeira parte, a gente já vê essa expressão, né? Sinodalidade, que é até difícil de pronunciar. O Concílio Vaticano II, ele fez um resgate dessa experiência de igreja lá no início da igreja primitiva. Então, esse resgate é porque eles fizeram uma análise dos primeiros padres da fé, dos documentos, e perceberam que naquele momento do Concílio Vaticano II era importante estar novamente prestando atenção nesse caminhar juntos, porque a igreja, querendo dar uma resposta, né, daquilo que a sociedade, ela não pode deixar de ser, vamos dizer assim, canal daquela revelação que Deus mesmo faz de si. Como a igreja pode ser cada vez sinodal? Ser sinodal é caminhar juntos, pois somos o povo de Deus. A igreja não é uma massa de pessoas sem identidade, em que cada um caminha a seu modo ou faz o que quer. Mas a igreja é uma assembleia dos eleitos de Deus, cada um com sua identidade, vocação e missão. Então, na ocasião do Concílio Vaticano II, aquele processo exigiu que todos os bispos do mundo inteiro se colocassem em trabalho de caminhar juntos, em equipes de estudo, de reflexão, trazendo as realidades pastorais, né, da prática pastoral daquela realidade na África, na Ásia, na Europa, na América. Então, desde então, a partir do Concílio Vaticano II, nós já estamos, né, já foram realizadas 28 assembleias sinodais. Então, para nós, essa palavra sínodo soa novo, mas na verdade já é presente na igreja. Mas a que a gente vai celebrar em 2023, ela é a 16ª Assembleia Geral Ordinária. Então, assim, porque dentre as assembleias tem aquelas que são ordinárias, extraordinárias e especiais. Algumas dizem respeito mais a uma igreja em particular, outras são convocadas por uma situação, né, em que o Papa quer chamar a atenção para alguma realidade que é gritante naquilo que a igreja quer dar resposta às necessidades da igreja, do mundo, né? Então, o último sínodo, então, foi o da juventude, né? E ele já, de algum modo, ele já antecipou um pouquinho para nós. Acho que ele se diz, o Papa fez dos jovens um pouco assim de um laboratório, porque os jovens tiveram que fazer todo esse processo, né, de busca, de escuta, de sentar, fazer, redigir tudo aquilo que estava sendo coletado da escuta. E aí ele ampliou essa experiência desse último sínodo com o da juventude também para a Igreja Universal. De que maneira a igreja é reflexo da comunhão existente entre as pessoas da Santíssima Trindade? Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Esse é o pedido que fazemos durante a oração eucarística, que nos recorda que o Espírito Santo enviado do Pai, por meio do Filho, é quem gera a comunhão entre nós. Por isso, como igreja, somos chamados a viver a mesma comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que apesar de serem pessoas divinas diferentes, são um só Deus. A igreja, portanto, é chamada a ser ícone da Santíssima Trindade no meio do mundo. Então, a Santíssima Trindade para nós, né, aqui está falando de ícone, né? Mas ela também, nessa experiência de sinodalidade que o Papa está
pedindo, né, a cada um de nós como fiéis, ela está muito presente. Porque o sínodo, esse caminhar junto, como a gente já viu no slide anterior, ele não nos convida à uniformidade, mas a nos valorizar em nossa diversidade. O sacerdócio comum dos fiéis pelo batismo. De que maneira todos os batizados participam do sacerdócio comum dos fiéis? No dia do seu batismo, o cristão foi definitivamente incorporado a Cristo. Por isso é chamado de cristão, já que foi gravado nele, pela graça do Espírito Santo, o morrer de Jesus, para que também se manifeste nele a sua ressurreição. Assim, configurados a Cristo como os ramos no tronco principal, os batizados são prolongamento e continuação do sacerdócio de Cristo no meio do mundo. Por isso são chamados sacerdotes, já que são chamados a oferecer, por meio do seu culto espiritual, um louvor que agrada a Deus e o testemunho de uma vida santa. Então, esse sacerdócio régio, né, esse sacerdócio que todos nós somos chamados, ele surge lá no Antigo Testamento, né, quando Deus chama, né, o povo hebreu para caminhar com ele, para servir a ele lá no Monte Horebe, né, para que eles pudessem seguir na santidade, né? Servir a Deus na santidade. Então já começa uma caminhada de aliança. Então é um povo que se oferece, né? Que oferece a Deus esse culto, né? De louvor, de agradecimento. E em Jesus isso também se dará porque já não é mais o sacerdote que oferece os animais, não é outra. É o próprio Jesus mesmo oferece como vítima. Então, a partir dessa experiência, dessa vivência de Jesus, né, como Filho de Deus, que se oferece em resgate a todos nós, é que o sacerdócio, então, vai estar presente a todos os batizados, né? O sacerdócio comum dos fiéis é diferente do sacerdócio ministerial dos bispos e padres, já que esses, em virtude do sacramento da ordem, são personalizados a Cristo, para fazer as vezes de Cristo, na missão de ensinar, santificar e governar o povo de Deus. Então, assim, o sacerdócio comum dos fiéis, ele está, vamos dizer assim, quando não é o ministro ordenado, ele está mais ligado à celebração dos sacramentos, a oração comunitária, a experiência do testemunho, né, e do anúncio, né, da boa nova de Jesus Cristo. E o sacerdócio, na pessoa do sacerdote, né, da ordem, ele faz em persona Christi, né? Então, quer dizer assim, é um pouquinho, é o mesmo, mas ele é um pouco, um pouco diferenciado. O que é o senso de fé, o sensus fidei, que todos os batizados possuem? Porque participam do sacerdócio comum dos fiéis e são templos do Espírito Santo, os batizados também recebem de Deus um discernimento a respeito da fé que professam. Assim, possuem, em comunhão com toda a comunidade eclesial, uma capacidade de perceber a verdade da fé e discernir o que é contrário a ela. Então, assim, a partir do momento que a pessoa toma contato com a mensagem de Jesus Cristo e, vamos dizer assim, é envolvido por esta verdade, faz o seu caminho na comunidade de fé e professa essa fé, quando é batizado, pela própria ação do Espírito Santo, ele vai começar a corresponder nas suas atitudes, no seu modo de pensar,
aquilo que o Espírito Santo mesmo vai inspirar, né, para que ele possa corresponder à altura, né, à estatura de Cristo. Por isso, a igreja é sinodal, já que é formada pelos batizados, que, inundados pela luz do Espírito Santo, possuem discernimento a respeito da vontade de Deus para a igreja e para o mundo. Então, assim, dentro daquilo que é a experiência também do batizado, né? Porque, assim, quem confere o batismo é uma comunidade, né? Então, quem confere, vamos dizer assim, o sacerdócio de Cristo é a própria Trindade, é o Pai, né, e o Espírito Santo. E para nós também, né, a gente é batizado nessa Santíssima Trindade. De que maneira, no dia a dia da igreja, se manifesta esse senso da fé presente em cada batizado? Na Assembleia Sinodal e nos outros instrumentos sinodais existentes na paróquia, como o Conselho Pastoral e Econômico. Esse discernimento de fé deve se expressar em todos os batizados. Por isso, cada batizado deve ser escutado, pois nele se pode manifestar a vontade do Senhor para a igreja no mundo de hoje, já que é o mesmo Espírito Santo derramado na unidade de um só batismo. Então, a gente vê na prática da paróquia, né, São Daniel Comboni, que os organismos que a igreja confere como, vamos dizer assim, instrumento de sinodalidade, como é o CPC, o CPP, e outras instâncias, né, dentro dos grupos, das pastorais, os movimentos, ela acontece de forma, assim, bastante, posso dizer, satisfatória, porque existe o diálogo, existe a busca de caminho, e principalmente, assim, para nós como paróquia, né, porque o sínodo foi instituído num dia muito especial, que é o dia de São Daniel Comboni, né, justamente o sínodo que fala dessa comunhão, participação e missão. Então, assim, eu não sei da questão dos padres combonianos, mas eu sinto que, como caminho de igreja, os papas, os últimos papas, eles têm nos ajudado muito a viver essa experiência de Deus de forma, assim, mais plena com aquilo que são os nossos dons, né? Eu acho que esse sínodo para os padres combonianos e para a paróquia São Daniel Comboni, eu acho que só tem a fortalecer aquilo que é o carisma próprio desta comunidade, dessa igreja em particular, né? Mas só voltando um pouquinho, né? Porque ali fala assim, falando ainda desses instrumentos, né, sinodais. Porque o Papa, ele quer sinalizar, justamente porque essa palavra não o sínodo, né, não é muito conhecida por nós, e a gente ainda tem resquícios na nossa igreja de uma igreja que, na sua estrutura, ela tem sua hierarquia, mas a gente não pode parar numa estrutura, a gente tem que viver essa experiência da participação e comunhão. Então, assim, o sínodo vem para reforçar esses laços de comunhão, esse desejo de caminhar juntos e também de sinalizar para o leigo essa maturidade na fé, da sua própria caminhada. E para recordar também, né, no caso, os ministros ordenados, os padres, de que também, até o mesmo, no documento vai falar, recordar para os bispos que mesmo eles tendo a primazia da palavra, justamente por aquilo que eu apontava inicialmente sobre o fato de que os padres têm agora me fugiu a palavra, que os padres têm atuam em pessoa de Cristo, mas eles não podem esquecer que o Espírito Santo fala através de todos os batizados, né? Que é essa questão do senso fidei, né? Desse senso da fé comum. Onde posso encontrar a sinodalidade nas Sagradas Escrituras? Então, o Papa Francisco nos fala que a palavra sínodo
já contém tudo o que precisamos para compreender, caminhar juntos, e nos relembra que a palavra de Deus caminha conosco. O conceito de sinodalidade, como dimensão constitutiva da igreja, se fundamenta na palavra de Deus. Então agora, pode passar alguns slides, porque ele vai falar da sinodalidade que está presente no Antigo Testamento, mas a gente não vai aprofundar esse daqui, pode passar. Isso. E vai falar do Novo Testamento, que eu queria falar um pouquinho, que é a experiência de São Paulo, né? Deixa eu colocar aqui. Então, no Novo Testamento, essa experiência de sinodalidade, apontada nas comunidades paulinas, ela vai falar, tem uma expressão que nos ajuda a compreender, que é quando ele fala nas cartas, né? Saúdo a igreja de Jesus Cristo que está em Coríntio, a igreja que está em Romanos, né? Então, assim, isso já é um indício de que Paulo entende essa igreja, né, como sendo plena, inteira, se realiza num local, né? Mas, então, a igreja são as pessoas. E Paulo, nas suas indicações pastorais, vai dizer justamente que dentro daquilo que é a caminhada de povo de Deus, que eles possam, né, à luz das comunidades, a tomada de decisão. Então, dentro da experiência bíblica do Novo Testamento, a gente vê isso em Paulo. Depois, a gente também encontra a experiência de sinodalidade muito forte na tradição de Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, assim, em Lucas, então, vai apresentar essa questão da sinodalidade como a comunhão entre irmãos, a koinonia, e que o Espírito Santo falam através das lideranças, e que as lideranças são importantes, né? E Lucas também vai apontar uma preocupação, porque a gente está falando da igreja primitiva, e as primeiras testemunhas, elas foram morrendo, né? Então, Lucas também tem essa preocupação de que essa experiência de comunhão, vamos dizer assim, de ter referência na caminhada em lideranças, da parte da comunhão, né, entre irmãos, continuasse. Depois, a gente tem outra experiência que vai um pouco mais além, que é a experiência da tradição do discípulo amado, que são os escritos joaninos. Então, para João, a comunhão é o fundamento. Só que, para João, vamos dizer assim, mais importante que as testemunhas é a certeza de que o Espírito Santo continuará a falar. É o Espírito Santo que vai mover, né, essa ação. E ele também vai apontar nos seus escritos essa comunhão na diversidade, e que trará muito mais elementos positivos que negativos para a missão da igreja. Porque na nossa caminhada, quando a gente tem alguma dificuldade na comunidade, a gente logo fala, parece que eu vou parar por aqui, né? Primeira discussão, ou depois de muitas, a gente fala, quero desistir. Não, nos escritos de João, a diversidade, aquilo que é diferente de mim, ele não impede de que a ação do Espírito, né, possa continuar. Então, assim, as decisões tomadas, né, dentro dessa tradição, elas vão muito mais do que pode a sabedoria e a prudência de todos os que, né, estão ali presentes em comunidade. Pode passar um pouquinho, voltar um pouquinho, isso. Então, assim, Patrícia falava do título, né, que é para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Essa comunhão, participação e missão lembra alguma coisa para vocês?
Que documento na igreja aqui na América Latina que tem o nome parecido? Como? Não entendi, não escutei. O documento de Aparecida. Mas tem um que fala justamente dessa comunhão e participação. O padre pode dizer para a gente qual que é? Então, agora eu não recordo também qual foi a Conferência Episcopal América Latina do Caribe, mas teve uma conferência dedicada só para essa comunhão e participação. Ainda foi no tempo do Papa João Paulo II. Então, veja que o Papa Francisco está trazendo elementos para a Igreja Universal que também já foram muito vividos, discutidos por nós. Né? Se não me engano, acho que foi Medellín, não foi? Medellín. O Puebla. Tá. Uhum. Tá. Então a gente percebe que não são palavras, não são, vamos dizer assim, movimentos que são de agora. Já faz um caminho, né, que existem, que a gente está percorrendo. Pode passar. O processo atual sinodal na igreja. A gente vê as fotos aqui da nossa arquidiocese. Então, no dia 10/10/2021, o Papa Francisco inaugurou um novo processo sinodal na igreja. O sínodo é um processo, um itinerário de fé, um dom, uma tarefa. Esse novo sínodo terá por tema a sinodalidade, igreja, comunhão, participação e missão. Os caminhantes assumem que o percurso deve revelar-se como uma experiência arrebatadora da fé, com sensibilidade e amor pela igreja. Reflexão central. Como é a igreja que Deus nos está chamando a ser no terceiro milênio? Pode passar. Então, antes da gente cantar a música, só queria falar um pouquinho sobre quando fala ali da... Pode voltar um pouquinho, que eu esqueci. Quando fala dessa experiência arrebatadora de fé. Aqui nos textos, nenhum momento trouxe esse texto bíblico, né? Mas para mim, essa experiência, assim, ardente e que nos moverá durante essa caminhada sinodal, que é um texto que vai falar justamente desse caminhar junto, para mim fica o texto de Emaús, né? Os discípulos fugindo da realidade da crucifixão do seu mestre, já querendo abandonar tudo, e no entanto Jesus caminha com eles. E no momento então que eles reconhecem Jesus, o mestre, o Senhor de suas vidas, não tem outro sentido continuar. Eles retornam, mas retornam com um brilho nos olhos, com aquele desejo de que todo mundo soubesse que o Senhor Jesus está vivo. Então, eu acredito que essa experiência do sínodo na nossa igreja, ela tem que trazer esses elementos para nós, principalmente nesse momento que agora a gente vai para a parte prática, principalmente para nós que vamos estar tomando contato com os textos, como que a nossa postura diante desse processo, né? Então agora a gente dá uma paradinha, podemos nos levantar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o meu coração. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o meu coração. Sabendo que acolhestes Zaqueu o cobrador,
e assim lhe devolvestes a paz e o teu amor. Também colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o meu coração. Podemos continuar? Porque o sínodo há de ser compreendido como um processo. O sínodo é um processo que se cumpre em várias fases, correspondendo ao itinerário de fé, que não se esgota na Assembleia do Sínodo dos Bispos, em outubro de 2023. Inicia com a escuta de todo o povo de Deus, presbíteros, diáconos, consagrados, leigos, prossegue com a escuta dos bispos, seguindo-se a escuta do Papa, todos se manifestam, não a partir de suas convicções pessoais, mas como suprema testemunha da Fides Totes Ecclesiae, garantia da obediência e da conformidade da Igreja com a vontade de Deus. O Evangelho de Cristo e a tradição da Igreja. Sinodalidade, tarefa de todos. É o livro que está sendo indicado a citação. Por fim, retorna ao povo de Deus que segue caminhando em unidade e seguindo a vontade de Deus. Então, está falando desse processo, e que aquilo que será realizado, vamos dizer assim, porque a maior titularidade de poder que existe na igreja é a vontade de Deus. E nós pertencemos a Ele, somos o seu povo. Então, quer dizer assim, nesse convite a esse sínodo, o Papa está trazendo em nossas mãos, como leigos, a toda a igreja, esse empenho coletivo, de não delegar aquilo que são as nossas, vamos dizer assim, aquilo que é a nossa própria decisão pessoal, nosso caminho de comunidade, para terceiros, Então, da gente assumir por primeira pessoa e como comunidade, de fiéis. Então, agora a gente vai ver estas fases. Então, são a fase diocesana, conferências episcopais e sínodo das igrejas orientais, fase continental, assembleia dos bispos, do sínodo dos bispos e fase de implementação. Então, como a gente deu início em outubro do ano passado, a gente ainda está nessa fase diocesana, de escuta. O que ocorrerá na fase diocesana em curso? Então, nós vamos estar numa tarefa de escuta de todo o povo de Deus, o documento vai falar muito de que somos caminhantes, E essa fase diocesana não deseja somente escutar os fiéis que estão dentro da igreja. Ele tem também a intenção de escutar os que estão fora. Aí, no caso, a gente está falando de paróquias, movimentos laicais, escolas e universidades, congregações religiosas, comunidades cristãs de bairro, ação social, movimentos ecumênicos e interreligiosos. Mas também deve alcançar os irmãos cristãos de outras igrejas, com os quais os católicos partilham o dom do batismo, além dos afastados da fé e de grupos sociais no âmbito da política, cultura, economia, finança, trabalho, sindicatos, associações empresariais, organizações civis e não governamentais. Então, aqui na tarefa da nossa paróquia, a gente vai, para além daquilo que vamos estar organizando em equipes, mas quando a gente
tiver essa tarefa de sair para fora, a gente tem que fazer, vamos dizer assim, antes um tipo de pesquisa de campo. Quais são as associações, as igrejas, né, como está falando, que também participam dessa experiência, né, de ter Jesus Cristo como Senhor, de realmente a gente tentar essa aproximação, escuta e diálogo. Então, assim, o momento que a gente está tomando conhecimento disso é para a gente sair daqui já pensando naquela senhora que a gente vai encontrar na padaria, né? Ou pensar naquela pessoa que a gente encontra todo dia no ponto de ônibus. Então, o que você acha? Como que você vê a igreja? Como que você acha que deve ser, né? Então, o próprio documento vai indicar as perguntas, as reflexões que a gente deve estar fazendo com os demais, né? Qual o verdadeiro propósito da fase diocesana? Então, ela deseja a aproximação das vivências. Ela deseja a aproximação das vivências, dos sentimentos, dos dramas, e dá maior espaço para o leigo, especialmente a mulher e ao jovem. Recordando a última assembleia da paróquia, né? Que ficou, um dos itens é o jovem. E me parece também que as mulheres também são bastante assim mostradas pela paróquia, porque agora em Aparecida tem um curso, né, para as mulheres. Então, quer dizer assim, a gente está no caminho bom. A gente só precisa, né, tá mais assim com os olhos brilhantes daquilo que a gente está fazendo. Mas a paróquia caminha em comunhão com a igreja, né? E reconhecendo o papel, né, importante que tem esses grupos na caminhada de igreja e o potencial de serem ouvidas também nas famílias e nos diferentes grupos, prestando atenção às diferenças, aos sofrimentos materiais e espirituais de tantos irmãos, gerados por causas econômicas, morais e sociais, de toda a ordem, como situação de desemprego, falta de dignidade no trabalho e discriminação de todo tipo, que causam violência, intolerância, fluxo migratório e problemas de toda ordem, o que pode se manifestar dentro e fora da igreja. Deve haver a intenção do diálogo genuíno, o que pressupõe falar e escutar, todos sensíveis ao fato de que cada um tem sempre algo a partilhar e muito mais a aprender. Então, assim, acho que a ação do Espírito realmente ela é muito visível, porque depois desses 2 anos de pandemia e ainda com muita gente com medo de sair de casas, é muito ousado da parte do Papa nos colocar novamente numa igreja saída, né? Porque foi esse, vamos dizer assim, a exortação, né, da alegria do Evangelho veio nos trazer essa motivação dessa igreja em saída. E agora com o sínodo, ele convida o mundo inteiro a fazer essa experiência de escuta, de abertura ao outro, né? E também dessa percepção da ação do Espírito, não só em nós, mas no mundo. A consciência sinodal quanto ao sentido do caminho permitirá, à luz do Espírito Santo, compreender a renovação que deverá advir da superação de preconceitos, falsas certezas e práticas distorcidas, cultivando a esperança e a fé na bondade do Criador, assumindo a dor dos irmãos feridos no caminho, no corpo e no espírito. Nesse propósito, se espera uma maior aproximação da Igreja das mazelas e dramas espirituais e temporais do novo milênio, buscando à luz do Espírito o verdadeiro sentido da caminhada. Em termos práticos, como será aferido o trabalho desenvolvido nessa fase diocesana? Então, toda a diocese, então, agora por esses dias, estará reunindo, né, nas comunidades, nas paróquias, fazendo esse movimento
de todos responder um questionário que foi elaborado, mas que, vamos dizer assim, aquilo que deve estar no nosso coração e rezarmos, né, constantemente, aquela, onde está dizendo aqui, só um instantinho, não vou achar. Quando fala, né, como que a gente quer, como que será que Deus quer a igreja do terceiro milênio? É isso que a gente deve ter no coração. Como que Deus deseja a sua igreja, né, no mundo? O que ocorrerá após o término da fase diocesana? Então, depois que forem respondidas, será feita uma síntese. E nas conferências episcopais e sínodos das igrejas orientais se reunirão as sínteses recebidas das dioceses e paróquias, a fim de elaborar uma síntese mais ampla, numa reunião pré-sinodal. Então, por exemplo, quando fala aqui das conferências episcopais, porque no Brasil não tem esse nome, né? Quer dizer, tem CNBB, a reunião dos bispos, né? O conselho dos bispos no Brasil. Mas para dizer que todas as igrejas aqui na América, quando fala dessas igrejas orientais, está falando de uma das últimas que foram visitadas, como lá no Oriente Médio, né? Então são essas igrejas que o Papa se refere. A igreja também que está presente ali na região da Ucrânia, né? Fazem parte dessas igrejas orientais. Esse documento será o documento de trabalho para as 7 reuniões que acontecem na fase continental: África, Oceania, Ásia, Oriente Médio, América Latina, Europa e América do Norte, produzindo 7 documentos finais que servirão para a fase da Assembleia do Sínodo dos Bispos, em outubro de 2023, ocasião na qual os bispos estarão reunidos com o Santo Padre, com o objetivo de discernir a nível universal a voz do Espírito Santo, que falou em toda a Igreja. Somente então a implementação em toda a Igreja das orientações sinodais aprovadas pelo Papa. Então, assim, a gente vai ter 2 anos de trabalho intenso, mas depois, né, que houvesse realizar essa reunião, né, o sínodo dos bispos, a gente ainda vai ter esse período de conhecimento do documento final e também, vamos dizer assim, as propostas para um caminho de igreja, né, de todo mundo. O que deve orientar a escuta sinodal? Então, a riqueza produzida desse diálogo deve conduzir toda a igreja à unidade. E todo esse caminho, ela deve ser precedida pelos momentos de oração e alimentados, né, pela Eucaristia na busca de discernimento. Portanto, quando a igreja propõe um caminho de comunhão, participação e missão, as convicções pessoais não podem prevalecer. Deve-se buscar no Espírito Santo a orientação para aceitar os desafios que ele nos propõe. Por isso, a caminhada não acaba com a resposta ao questionário, mas o diálogo deve continuar construindo aos poucos um modo novo de ser igreja. Então, aqui nesse slide, está falando coisas muito importantes, né? Que eu queria apontar para essa questão da busca, né, de prevalecer aquilo que é o sopro do Espírito Santo. Por exemplo, sim que a nossa paróquia já tem uma bonita participação sinodal nas nossas assembleias. Por outro lado, às vezes a gente também pode estar assim, eu vou usar essa palavra, né? Nós podemos estar um pouco contaminados com aquela mentalidade de democracia, que é a mentalidade que a maioria que falou vence. E na questão da sinodalidade, o documento vai trazer que não, que essa escuta
do povo de Deus, das necessidades, aquilo que vai ser apontado, não é para sair aquilo que saiu pela maioria. Não, aquilo que realmente é importante, onde todos sejam incluídos. Então, não é a o vencer o mais forte, aquilo que saiu mais de vós. Não, é um discernimento que exige, então, olhar a necessidade do outro, né, e que exige também a inclusão de todos, né, recordando novamente o documento, né, a alegria do Evangelho. Só voltando um pouquinho, depois também tem essa questão da resposta do questionário, né? Porque, recordando aquilo que foi falado anteriormente, se esse momento de igreja é para que a gente possa estar reforçando nossa caminhada, unindo nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente for vivido nesse sínodo é uma coisa que a gente não vai, vamos dizer assim, guardar nas memórias. A gente vai fazer com que isso se torne vida, e uma vida para o outro, né? De melhor qualidade no nosso caminho como filhos de Deus. Como devem ser compreendidos os pilares da comunhão, participação e missão? A comunhão se estabelece na aliança batismal e também se expressa na vivência com o outro, né? Então, o Papa está nos convidando para a superação do individualismo e do diferentismo. Então, há uma comunhão com Deus e entre os irmãos. A participação se expressa pela disponibilidade, pelo envolvimento com responsabilidade, atendendo ao chamado, no genuíno esforço para assegurar que todos sejam ouvidos, sobretudo os excluídos e marginalizados. Uma escuta profunda e respeitosa, abrindo-se para o sopro do Espírito. Por fim, a missão se exprime com o testemunho da vida cristã, exercitando a caridade, dando vida, hoje, ao caminhar de Jesus, em conformidade com as mazelas mazelas humanas da atualidade, especialmente com aqueles que vivem nas periferias espirituais, sociais e econômicas. Então, foi um pouquinho, né, porque assim, desde que chegou esse material na arquidiocese, então, quando foi agora em fevereiro, foi acionado então as paróquias para a formação de equipes paroquiais, que exigia que tivesse presente então um coordenador, um secretário e 3 pessoas que formassem a equipe de apoio. Então, assim, eu queria convidar as pessoas que compõem essa equipe da nossa paróquia. Então, ficou como coordenador o Edson, pode vir aqui um instantinho. A vice é a dona Conceição. Depois nós temos como secretária a Patrícia. E estarão na equipe de apoio o Newton e também a Mille. Então, foram eles que primeiramente tomaram contato com esse material, estão indo às reuniões, né? E a partir de agora, a gente vai ter uma abertura oficial no dia 4 de abril, né? Toda a paróquia, mas especialmente a missa da matriz do horário das 10 horas. O padre estará animando de modo especial como abertura do processo de escuta. Então, a gente está tendo esse primeiro momento de contato, mas essa equipe aqui vai fazer chegar à mão de todos da comunidade as reflexões, né, e esse questionário. Que o questionário não é algo que para nos assustar, porque lá tem essa pergunta principal, né, que fala de como que Deus quer a igreja no 3º milênio, mas tem 10 perguntas que elas são um pouquinho mais, que são reflexões que a comunidade, a paróquia, vai decidir aquelas que fazem parte do seu contexto, né? Então, não é para responder tudo.
O importante é a gente se abrir a essa experiência do Espírito Santo e de que essa palavra sínodo já não seja algo tão desconhecido para nós. Então eu agradeço a equipe, né, porque foi uma oportunidade de estudar também, porque até então não tinha conhecimento, só estava, mas não tinha tomado conhecimento, né? Mas é muito rico. Então, uma das coisas que da Arquidiocese também, que eu acho que é importante, eu deixo uma dica aqui para vocês, né? A carta convocatória né, para que seja colocada nas comunidades para que todos possam ler, né? Acho que é importante. Talvez não sei se seria propício lançar algumas perguntas, dúvidas, porque vai ficar muito extenso, não é? Mas acredito que a irmã já deu, pelo menos para nós, algumas ideias fundamentais. Sínodo, caminharmos juntos, não é? Onde cada dia estamos vivenciando uma espiritualidade individualista, não é? Eu não estou me importando com aquilo que está acontecendo fora de mim. Somente eu e Deus, Deus e eu. Cuidado, porque esse tipo de espiritualidade intimista não ajuda para o crescimento da comunidade. Uma coisa importante. Por isso que falava que ninguém vai perder a própria identidade, ninguém vai perder o dom da sua própria vocação, e sim, todo mundo vai participar a partir do seu chamado como batizado, não é? Por isso que falava desse sacerdócio real, que todo mundo recebeu através do batismo, diferente ao sacerdócio ministerial, que é ele concedido através da vocação, a vida consagrada, a vida sacerdotal, certo? Então, nós estamos agora tentando de nos preparar nessa fase de escuta. Por isso que falava muito bem aí, irmã, não vamos escutar a título pessoal, aquilo que me convém, né? Não vou fazer agora um resumo. Escutei, mas agora faço daquilo que somente se importa comigo, com a minha vida, não. Vamos deixar que o Espírito Santo, ele possa agir no meio de nós, e então ouvirmos o que o Espírito Santo, através dele, vai nos mostrar nas diferentes realidades da nossa paróquia, da nossa sociedade, do nosso mundo. Então, essa parte que eu queria compartilhar com vocês. E nós agora, através da Patrícia, vamos colocar mais concretamente quais serão essas passagens que a nossa paróquia vai desenvolver ao longo desse tempo, desse processo da escuta. Como a nossa paróquia, sem inventar mais atividades, sem mostrar mais coisas que... Não, já temos um calendário cheio, já temos um calendário cheio de atividades, né? O importante é agora, sim, saber como concretamente nós vamos colaborar, vamos participar para levar para frente esse processo da escuta. Pronto, obrigado. Acho que é o daqui. Então, gente, como é que... Agora quer. Então, assim, já estamos todos aprendizes sobre o sínodo. Parece uma coisa estranha, mas a gente já vem executando há muito tempo. E como é que a nossa paróquia ela vai estar na prática fazendo esse sínodo? Ouvimos que é uma escuta, né? Esse estar próximo do outro. Nós não vamos criar nada de diferente além do que já existe nos nossos grupos. Por exemplo, nas nossas reuniões de liturgia, de pastoral, de movimento, a gente não faz a nossa interação, a nossa oração para iniciarmos qualquer atividade que a gente quer fazer? Então, essa escuta qualificada vai seguir o mesmo modelo. Todo preparatório parte à luz do Espírito Santo. Nada vai ser inventado para além do que a gente já tem.
nos momentos que a gente está saindo para as visitações dos nossos grupos. É neste momento que a gente vai estar fazendo essas escutas. A irmã Gislaine trouxe um exemplo da padaria. Pode acontecer também, por que não aquele bate-papo lado a lado com aquela pessoa, a gente está coletando aquelas informações. Lógico que a gente não vai sair com um questionário na mão para estar indo na padaria nem comprar carne, né? Mas assim, aquelas pessoas que têm uma capacidade maior de mensurar, de ouvir, conseguir traduzir ali no papel, isso é bastante interessante. Então a gente vai fazer isso. O documento pede, primeiramente, o documento fala dos cristãos batizados, mas depois o texto, ele explica que isso a gente pode abranger para todas as pessoas, porque se entende que a igreja são as pessoas, então somos todos nós. Então, o que é que vai acontecer aqui na paróquia? Dia 3, nós teremos uma missa, a missa aqui que já é de costume, às 10 horas da manhã, onde a gente vai fazer essa abertura. Dia 3, então a gente já guarda na memória aí. Nos nossos grupos, vocês viram a equipe aqui que foi apresentada hoje. Esse questionário que a Arquidiocese está apresentando, né, que já vem prontinho, ele vem em média quase 40 perguntas. Nós vamos aplicar as 40 perguntas? Não, não é deste modo. Por isso que existe essa equipe. A gente vai fazer um filtro de quais perguntas nós poderemos estar aplicando para poder estar fazendo essa síntese. E em qual período isso vai acontecer? A síntese, ela tem que ser entregue até o dia 23 de julho. Porém, se alguém aqui já fez síntese, sabe que não é uma coisa tão simples assim. Quanto mais, quando você está ouvindo as pessoas, você tem que ser muito fidedigno no que você está escrevendo. Então tem que ser tem que ter um cuidado muito grande. Por isso que se pede a oração. Porque não é o meu querer, como o padre falou. Não é a impressão que Patrícia tem. À luz desse Espírito Santo, como é que eu vejo a minha igreja? Como é que ela pode ser melhorada? O que é que eu posso sugerir? Então não é uma impressão minha. E a gente, enquanto paroquiano, precisa tomar muito cuidado nesse sentido. Porque às vezes, quando a gente vai responder um questionário, a gente vem inflamado de várias situações, não é verdade? E não é isso a proposta do sínodo. Também a proposta do sínodo não é ser uma pesquisa de perguntas e respostas de quantitativo. Não é esse o objetivo. Esse sínodo, como ele já vinha sendo feito com os bispos, o Papa agora sugeriu que ele seja feito com os leigos também. Então é esse cuidado que a gente deve ter. Como a gente tem essa síntese para entregar até o dia 23 de julho, o que foi que, conversando em grupo, nós acordamos? Dia 3 é a missa de envio aqui. Sábado agora, a nossa equipe está lá na Arquidiocese para estar sendo capacitada para a aplicação desse questionário. Então, assim, a partir do dia 4, a gente já pode estar começando a fazer esse diálogo interativo com as pessoas. Então, assim, a gente vai precisar também passar no CPP, instruir, né, os articuladores de como fazer isso com os seus grupos. Certo? A gente definiu que começará dia 4 de abril. A gente estabeleceu um teto máximo até junho, meados de junho, por favor. E a gente, como secretária, eu peço encarecidamente, não vamos ultrapassar esse prazo, porque assim, de 15 de junho até 23, a gente tem aí um mês, e não é fácil a gente condensar essas informações todas. Isso, nesse meio período, dia 28 de abril, vai ter uma vigília, já está prevista no calendário, está prevista no calendário paroquial. Eu acredito que no dia 2, Padre Edson já instrua a gente de como será essa vigília. Se ele não instruir a gente, ele vai mandar algum documento, alguma orientação, e a gente vai compartilhando com vocês. Então, assim, aproveitem esses momentos das visitas para a gente já estar fazendo essa escuta qualificada. E aí tem a pastoral da escuta, que pode também estar ajudando nesse sentido, porque pede 5 pessoas, mas o documento também fala que a gente pode ter pessoas de apoio. Então, isso não é mal nenhum. Agora sim, lógico que a gente também precisa ter o perfil. Então, escutar é uma coisa, escrever é outra coisa. Então, a gente precisa também ter esse tino e se colocar à disposição.
Mas assim, em relação ao sínodo, deu para entender que é um caminhar que a gente já vem fazendo há um bom tempo, que a gente já faz isso nas nossas reuniões, a gente já faz isso. A gente só vai estar fazendo agora de forma mais aprofundada, porque o documento ele traz que é a igreja que nós queremos, mas não saberemos se é a igreja que teremos, porque a irmã trouxe o exemplo da democracia. Na democracia é o que a maioria, mas o Papa ele está se propondo a fazer essa escuta para ter, acredito eu, um termômetro de como nós estamos e ver o que é que pode ser ajustado, sempre melhorado. Eu acredito muito que o sínodo é sempre nesse sentido, assim como nós fazemos aqui na nossa paróquia. Acredito que nós não teremos dificuldades, porque a gente já vem nesse caminhar. E assim, uma coisa que a gente precisa rememorar, relembrar, lá na Assembleia de Avaliação Paroquial, quais foram as 3 prioridades de pastorais da nossa paróquia? Família, catequese e juventude. O texto, ele traz muito fortemente a questão da mulher, do idoso, das pessoas com deficiência. Só que nós precisamos também extrair um pouco da nossa realidade. Então a nossa paróquia, já que ela se propôs a estar trabalhando mais fortemente essas 3 pastorais, e é para nós estarmos fazendo mais visitas intensamente com essas 3 pastorais, está se criando algo de novo? Não está se criando. Então assim, o que a gente precisa é somente ter essa fé, essa coragem, essa vontade de fazer com que esse sínodo seja elemento. E lá na frente eu tenho certeza que a gente vai dizer, olha, eu fiz parte disso, né? Porque assim, a gente está na fase diocesana, nós estamos na fase diocesana, depois vai vir a fase continental, e a última fase é a implementação, e a gente vai ver qual belo vai ser essa implementação, a gente vai poder se sentir um pouquinho partícipe desse processo que a gente está ajudando a construir. Então vamos ser corajosos e corajosas, colocar o pé no chão, sair para as ruas como a gente já está saindo e colocar em prática essa sinodalidade, mais em prática ainda. Não sei se o padre quer complementar com mais alguma coisa. Sempre tem complemento. Sempre tem complemento. Não, quer dizer, é importante nós focar quais são as nossas prioridades, né? Para não multiplicar mais coisas. A nossa preocupação, como já falou, era, né? Foi a catequese. Se, por exemplo, cada comunidade contabiliza as suas crianças da catequese, e o nosso compromisso foi acompanhar as famílias da catequese, então, pelo menos, se organize a sua comunidade de um dia visitar a essa família da catequese, porque não está chegando mais, não é? E de repente, com essas perguntas, poderiam ser alcançadas para questionar, para perguntar o que está acontecendo dentro da sua família, dentro do seu entorno, entendeu? E essa vai ser a resposta que vai nos ajudar então para encaixar na escuta do sínodo, tá certo? De igual forma, a nossa prioridade, a família, tem que entrar nesse diálogo de confronto para escutar as famílias. Gente, por parte da Pastoral Social, estamos acompanhando ainda algumas famílias que estão recebendo cestas básicas. Então, querendo ou não, temos que visitar elas, escutar quais são as necessidades. Padre, mas não são católicas. Ainda bem, não é? Você tem que escutar ainda melhor o que está acontecendo dentro desse lar, para saber depois completar as nossas respostas para aquilo que está pedindo o sínodo. De igual forma, para os nossos jovens, né? Que não estou vendo agora os nossos jovens. Sim, mas que são da PJ, não é? Não estou vendo aqui ninguém da PJ. Entendeu? Por que eles não estão participando do sínodo para caminharmos juntos? Entendeu? Essa é a questão que temos que nos perguntar nós. Como podemos acompanhar, como podemos caminhar junto com eles? Entendeu? Essa é a questão fundamental.
Então, não precisa acrescentar mais atividade, não. Daquilo que a gente já escolheu na Assembleia Paroquial, outro ponto que escolhemos também foi a questão da espiritualidade. Então, verificar um pouco aí como estamos vivenciando a nossa espiritualidade. Então, para não multiplicar mais coisas, mais encontros, não, daquilo que já nós temos, daquilo que foram as nossas escolhas, vamos aplicar agora na prática. Obrigado, desculpe aí, tá bom? É porque me perguntaram sobre o material, né? Eu ainda estou em fase de estudo. Mas assim, quando você vai no site da Arquidiocese, tem materiais disponíveis lá. E esse material também vai chegar nas comunidades. Então, assim, o Papa também está interessado de que todos podemos ter acesso a esse material. Então, quando vocês vão lá no site da Arquidiocese, vocês vão encontrar pelo menos esse Vadmenicum, vocês vão encontrar, que é tudo aquilo que a gente falou está contido nesse documento, tá bom? E que é uma forma de refletir e de ter esse espírito orante, né? De pedir por todos aqueles que estão na escuta, por aqueles que vão ser escutados. E para finalizar então esse momento, eu queria apresentar, né, para vocês e rezarmos juntos a oração proposta para esse tempo de sínodo, né? Então, essa oração, ela foi, vamos dizer assim, feita uma síntese, a oração que se rezava no Concílio Vaticano II, e que é uma palavra em latim, né? Ad sumus Spiritus Sanctus, que quer dizer, estamos diante de vós, Espírito Santo. Então, assim, desde muito tempo, os bispos, né, reunidos, a gente está falando aqui desde 1560, 560, não 1500, 560, que existe essa oração e é rezada nesses momentos de trabalhos sinodais, de caminho, né, junto de igreja. Então, eu convido a todos a ficarmos de pé. E como não é possível que todos leiam, vamos repetindo comigo. Estamos aqui diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, acendei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir todos juntos. Não permitais que a justiça não seja lesada por nós. Não permitais que a justiça não seja lesada por nós, pecadores. Que a ignorância não desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos torne parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vos pedimos a vós que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, boa caminhada sinodal. Então, gente, obrigada pela participação e colaboração. Obrigada, irmã, que aceitou explanar esse tema para a gente, e boa caminhada para todos. Eis o tempo de conversão, eis o da salvação. Ao Pai cantemos juntos, louvemos, eis o tempo de conversão. O caminho do Senhor são verdade, são amor,
dirige os nossos passos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai cantemos, juntos louvemos, eis o tempo de conversão.